Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à videoconferência da apresentação de resultados do primeiro semestre de 2023-2024 da Petenat S.A. Indústria Têxtil, apresentada pelo senhor Ricardo Petenati, CEO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação da Petenat. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A, digite seu nome e companhia juntamente com a pergunta. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Petenat, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Teremos em nossa agenda a apresentação da visão geral dos resultados financeiros do semestre com Ricardo Petenati, CEO e diretor de Relações com Investidores. Na sequência, a sessão de Q&A, perguntas e respostas, e em seguida, as considerações finais. Agora, passo a palavra para o senhor Ricardo Petenati, CEO e diretor de Relações com Investidores. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Vamos então aos highlights do primeiro semestre do exercício de 23-24. E eu inicio com o desempenho do segundo trimestre de 23-24, que consolidou o cenário do primeiro trimestre, que já tinha sido marcado por um contexto de dificuldades no mercado têxtil e no varejo de vestuário do Brasil. As condições de crédito restritivas, os juros altos, combinados com o endividamento das famílias e das empresas, aumentaram o nível de inadimplência das empresas e continuaram a pesar sobre o consumo, afetando diretamente as vendas no segmento têxtil. Além disso, tivemos o impacto de vários fatores combinados. A estação de inverno que passou apresentou temperaturas mais elevadas, resultando em estoques elevados e vendas mais baixas nos clientes confeccionistas e no varejo. O período de junho a dezembro foi impactado por fortes chuvas e inundações na região sul do Brasil, afetando as operações de muitas empresas, clientes nossos, que interromperam as suas produções devido a danos causados e que geraram dificuldades logísticas. Isso tudo afetou as vendas no varejo, inibindo a ida dos clientes às lojas físicas e causando limitações ao deslocamento dos pequenos varejistas até os grandes centros de compras de atacado. O volume de vendas de exportação para a Argentina, nosso principal mercado de exportação a partir do Brasil, voltou a cair significativamente pelo segundo ano consecutivo, principalmente nesse período que coincidiu com o pré-eleitoral e com as restrições ainda mais intensificadas de importação por falta de divisas, resultando em uma redução de receitas em reais de 32%. Além disso, é importante levar em consideração que no segundo semestre de 2022 aconteceu o pico inflacionário nos preços de matérias-primas e produtos do pós-pandemia, prejudicando a comparação dos dois períodos, pois houve queda no preço médio dos produtos vendidos no primeiro semestre de 2023-24. Apesar dessas adversidades, destacamos o desempenho da margem bruta de 19% no período, um aumento de 0,2 pontos percentuais em comparação com o primeiro semestre de 22-23. Esse resultado demonstra assertividade na gestão das operações industriais, com ênfase na melhoria contínua por meio de investimentos em digitalização, automação de equipamentos, capacitação dos nossos profissionais e desenvolvimento de novos produtos, processos e pesquisa. Outro fator que contribuiu para o bom desempenho da margem bruta foi a queda nos preços das matérias-primas, que permitiu a redução nos custos de produção, compensando a queda dos preços de venda. Destacamos nesse trimestre o projeto de inovação tecnológica aprovado junto à Finep, onde obtivemos no mês de outubro a liberação da primeira parcela no valor de 30,4 milhões, de um valor total financiado de 50,8 milhões. A aprovação da linha de crédito junto à Finep representa um importante marco para a Petenat,
com acesso aos financiamentos públicos. A companhia entende que tão importante quanto o financiamento é o que isso representa na prática: credibilidade financeira e o reconhecimento de que a Petenat está comprometida com alta tecnologia e inovação. Os investimentos ampliarão o desenvolvimento de novos produtos, processos e tecnologias. A parceria com a FINEP está alinhada com nossas estratégias globais nas práticas do ESG e fortalecendo os pilares estratégicos da companhia. Com relação à controlada Petenat Centro-América, a PTCA, o mercado americano se manteve relativamente estável, pois não se concretizaram as previsões que apontavam uma possível recessão. Mesmo assim, o período foi ainda de baixa demanda se comparado com o primeiro semestre do ano anterior, que havia apresentado uma alta demanda atípica em função do pós-pandemia. O faturamento em dólar da PTCA teve uma redução de 9,9% quando comparado com o mesmo período do ano anterior, o que resultou na redução da receita bruta de 15,8% em reais. Em função da redução da taxa média do dólar em relação ao mesmo período do ano anterior em 6,6%, e mesmo assim, a PTCA manteve bons indicadores de margem bruta e EBITDA. Nossa expectativa para o próximo semestre é um desempenho superior em volume de vendas de tecidos e receita, comparados ao primeiro semestre do exercício 23-24 nas duas operações. A nossa previsão é encerrar o exercício suavizando a atual curva de queda da receita bruta em relação ao período anterior. A seguir, podemos observar os principais indicadores do resultado do exercício no primeiro semestre 23-24. A receita bruta foi de 387,3 milhões, uma redução de 16,5%. O lucro bruto foi de 57,4 milhões, uma redução de 16,5%. O EBITDA ajustado foi de 41,4 milhões, uma redução de 20,6%. E o investimento foi de 15 milhões, uma redução de 67% sobre o ano anterior. A margem bruta foi de 16,4%, um crescimento de 0,1 pontos percentuais. O resultado líquido foi de 14 milhões, uma redução de 38,5%. O resultado líquido desse primeiro semestre foi impactado pela queda do volume de tecidos no Brasil e em El Salvador e a redução de outras receitas operacionais no Brasil com menor aproveitamento de créditos presumidos do ICMS. Note que mesmo assim o resultado é bastante saudável. Obviamente existe uma curva de queda quando comparado com o resultado de 21-22 que tinha sido impactado pelos processos de redução do ICMS da base de PIS/COFINS. O volume de tecido faturado na controladora teve uma redução de 19,9% e o volume de tecido faturado na controlada teve uma redução de 7,1%. Aqui observamos o resultado consolidado da Petenat Centro-América e Petenat Brasil de 12% de redução no volume de tecidos, e essa redução de 19,9% de volume na unidade de tecidos Brasil gerou uma receita 23,7% menor, já que houve queda no preço médio. Já o volume de confecção faturado de 830 mil peças teve um aumento de 6,4% no período. O crescimento do volume faturado de confecções gerou uma receita de 45,6 milhões, representando um crescimento de 6,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O maior faturamento apresentado em 4 anos, nesse mesmo período. Como curiosidade, 45 milhões de reais foi a receita de confecção de todo o ano no exercício de 2021. Praticamente dobramos a receita da confecção em 3 anos. A queda no faturamento de tecidos foi parcialmente compensada pelo desempenho da confecção, com o incremento do volume faturado aliado à estabilidade do preço médio praticado. A receita bruta da controladora no primeiro semestre de 23-24 foi de 166,5 milhões, apresentando uma redução de 17,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A controlada Petenat Centro-América, PTCA, teve uma queda de 9,9% na receita em dólar, o que gerou uma receita bruta de 220,8 milhões de reais, uma redução de 15,8% em relação ao primeiro semestre de 22-23.
Essa redução foi parcialmente atribuída à queda no volume de vendas de 7,1% e também à ligeira queda nos preços médios. Além disso, nesse semestre tivemos o impacto da taxa média do dólar, que ficou 6,6% abaixo comparada com o primeiro semestre de 22/23, impactando a receita da PTCA quando convertida em reais. A receita bruta consolidada da companhia no primeiro semestre 23/24 atingiu um montante de 387,3 milhões, registrando uma redução de 16,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita da controladora representou 43% do montante da receita consolidada da Petenat. O destaque fica para a confecção, ampliando a participação na receita bruta total da Petenat, passando de 21,3% no primeiro semestre do ano anterior para 27,4% no primeiro semestre de 23/24. O EBITDA ajustado da controladora atingiu 3,6 milhões no semestre, registrando uma redução de 7,7 milhões comparado com o período anterior, com margem de 2,7%. Essa redução foi decorrente da queda do volume de vendas de tecidos e nas outras receitas operacionais, sendo impactada pelo menor aproveitamento de créditos presumidos de ICMS no período, já que nesse semestre a parte da produção de tecidos foi destinada a estoques, o que começa a ser revertido no segundo semestre. O EBITDA da controlada foi de 37,7 milhões no primeiro semestre, uma redução de 3 milhões comparado com o mesmo período do ano anterior. Destacamos aí o crescimento da margem EBITDA em 1,7 pontos percentuais, atingindo a excelente marca de 17,5%. O EBITDA ajustado consolidado atingiu o valor de 41,4 milhões, uma redução de 10,7 milhões comparados com o resultado do mesmo período do exercício anterior, que foi de 52,1 milhões. A margem consolidada atingiu 11,8%, uma pequena redução de meio ponto percentual em relação ao período anterior. Apesar da queda no valor absoluto, a margem EBITDA consolidada apresenta estabilidade nos últimos 3 exercícios, o que foi possível devido aos ganhos de produtividade, investimentos em automação, inovação e redução dos custos de matérias-primas e insumos. O montante investido pela controladora no primeiro semestre 23/24 foi de 11,6 milhões, o que representa uma redução de 51% em relação ao mesmo período do ano anterior, que havia totalizado um investimento de 23,8 milhões. O total investido na controlada no primeiro semestre de 23/24 foi de 3,4 milhões, uma redução de 84% em relação ao exercício anterior, com destaque para a nova fase de painéis fotovoltaicos instalados. Como nós destacamos nas publicações anteriores, no exercício de 22/23, a Petenat realizou investimentos recordes em ambas as operações do Petenat Brasil e Petenat Centro-América, sendo dessa forma natural a redução dos investimentos efetuados no exercício de 23/24, que totalizaram 15 milhões. Esses investimentos foram direcionados à continuidade do processo de digitalização, modernização e otimização da eficiência produtiva do Parque Fabril. A controladora encerrou o segundo trimestre 23/24 com um endividamento bruto de 81,9 milhões, em comparação com os 57 milhões do último semestre, apresentando um aumento de 24,7 milhões comparado com o período anterior. O aumento do endividamento bruto está relacionado com a liberação da primeira parcela de crédito obtido através do projeto FINEP, no montante de 30,4 milhões. O endividamento líquido encerrou o segundo trimestre 23/24 em 23 milhões, um aumento de 16,6 milhões em relação ao trimestre anterior. Na controlada, o trimestre apresentou uma redução do endividamento total de 201,1 milhões, para 192,9 milhões, uma redução de 8,2 milhões em relação ao trimestre anterior. A companhia encerrou o segundo trimestre 23/24 com endividamento bruto consolidado de 274,7 milhões, em comparação aos 258 milhões do último trimestre, um aumento de 16,5 milhões em relação ao trimestre anterior. Esse aumento ocorreu por conta da captação de recursos efetuadas na controladora e na controlada.
Os recursos captados fazem parte da estratégia de reperfilamento da dívida, aliado à redução do custo médio do endividamento, principalmente com a captação do FINEP na controladora. Com o alongamento da dívida, o perfil de participação no curto prazo reduziu para 27% no segundo trimestre de 23 e 24, contra 43% no mesmo trimestre no ano anterior. Dessa forma, a nossa dívida passa a ser de 73% no longo prazo, com amortização até o ano de 2037. No segundo trimestre, o endividamento líquido consolidado encerrou em 104,9 milhões, um aumento de 23 milhões em relação ao trimestre anterior. O índice de alavancagem consolidado encerrou o trimestre em 1,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses, apresentando um aumento de 0,3 vezes no índice em relação ao trimestre anterior, mantendo níveis bastante saudáveis de endividamento para o consolidado da companhia. Mesmo com o aumento do indicador no último trimestre, destacamos a redução quando compararmos com o período do segundo trimestre de 22 e 23, onde a relação dívida líquida e EBITDA dos últimos 12 meses era de 1,4 vezes, ou seja, uma redução de 0,3 vezes no indicador, representando uma redução de 40 milhões na dívida líquida da companhia no período de um ano, uma redução de 28%. Destacamos aqui os gráficos comparativos do perfil de esgotamento da dívida consolidada da companhia, onde podemos observar que o comprometimento de amortização da dívida no período de 2 anos à frente reduziu em 48,5 milhões, comparando 31 de dezembro de 23 com 31 de dezembro de 22, o que representa uma melhora de 27% no indicador. Aproveito a oportunidade para convidar a todos para a Festa da Uva em Caxias do Sul. A Petenat é patrocinadora da 34ª Festa Nacional da Uva, que acontece de 15 de fevereiro a 3 de março de 2024, no Parque da Festa da Uva em Caxias do Sul. A Petenat enfatiza as iniciativas dedicadas a fortalecer a sua atuação em prol da comunidade e ações que fortaleçam o crescimento da região. O evento é uma realização da Comissão Comunitária da Festa da Uva e da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. A programação artística cultural da 34ª Festa Nacional da Uva é financiada pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, através do Ministério da Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura do Rio Grande do Sul, Procultura, com o patrocínio de diversas empresas da região e da Petenat. O Espaço Tendenza, na 34ª Festa Nacional da Uva, tem o objetivo de reconhecer as iniciativas inovadoras da indústria de moda e da cultura da região. Agradecemos a confiança contínua dos acionistas e investidores e estamos comprometidos em enfrentar os desafios presentes, buscando oportunidades para aprimorar nossa posição no mercado e gerar mais valor aos nossos acionistas. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A, digite seu nome, companhia e a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem da investidora Maria Eduarda. Ela diz: Ricardo, como você comentou na sua mensagem inicial, houve o aumento da inadimplência das empresas. Qual foi o impacto da inadimplência dos clientes na Petenat? No indicador de inadimplência, nós conseguimos, na realidade, o indicador de inadimplência se manteve inalterado. Ou seja, nós conseguimos fazer uma boa gestão do crédito, de forma que nós mantivéssemos o nosso indicador sempre muito saudável, o índice é muito baixo dentro da Petenat. Quando eu comentei da questão da inadimplência, ela acaba afetando indiretamente, mas de forma importante, de qualquer maneira, na captação de vendas, porque nós poderíamos ampliar o risco de inadimplência se nós ampliássemos a possibilidade de venda, né? Então, o mercado tem uma queda, tem uma queda e junto com essa queda vem também, por esses fatores mencionados, vem o aumento da inadimplência. Automaticamente
nós temos que ser um pouco mais rígidos, um pouco mais rigorosos, mais criteriosos, né, na concessão de créditos, para que esse índice, que ele é muito importante para a Petenat, ele se mantenha inalterado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Carvalho, da Trígono Capital. Segmento de confecção tem se destacado mesmo em um período de menor volume. Acreditam que há potencial para continuar com o crescimento neste segmento? Faria sentido investir em confecção nas operações em El Salvador, dado maior valor agregado? A segunda pergunta do senhor Pedro Carvalho diz: como comentado, preços das matérias-primas contribuíram para a manutenção da margem bruta no primeiro semestre. Essa dinâmica permanece para o segundo semestre? Oi, Pedro, boa tarde. Então, essa é uma pergunta, na realidade, ela aparece, né, de tempos em tempos, ela é meio recorrente, e na teoria, no conceito negócios, sim, faria sentido um investimento em confecção. Mas tem uma questão estratégica muito importante, porque a Petenat é a fábrica dos clientes, né? E essa dinâmica para nós é muito importante, e é ela que gera esse princípio que a empresa tem, é o que gera a credibilidade que nós conseguimos desenvolver com tanta força no mercado. E no momento que nós instalarmos confecção em El Salvador, nós passamos a ser um concorrente dos nossos clientes. E existe um número de confecções suficientes para atender as necessidades do mercado, né? Então, nós, inclusive, em alguns momentos, por exemplo, 2011, mesmo em 2008 na instalação, em 2011, em 2014, a empresa atuou junto a clientes para incentivar investimentos, atrair outras empresas. Existe o investimento de um grupo colombiano muito grande que fez investimentos em 2011 justamente para podermos ampliar a capacidade da região. Então, nós atuamos ativamente nisso, mas sempre que possível através dos clientes, até porque cada confecção acaba tendo uma especialidade, né? Em linhas de produtos, em perfis de produtos, e com esses perfis nós conseguimos levar essas confecções, apresentar elas para os clientes, e os próprios clientes fazem a seleção também, né? As marcas finais fazem a seleção dessas confecções, ou vice-versa, nós levamos confecções aos clientes. Então, existe uma troca muito grande. E no momento que nós nos posicionarmos como confeccionistas, nós corremos o risco de os outros confeccionistas nos verem não como gerador de negócios, onde eles vão trazer mais negócios, né? Hoje é um processo ganha-ganha, onde nós poderíamos gerar mais negócios para eles, nós vamos nos tornar uma ameaça para esses clientes. E no momento que a gente se torna uma ameaça, nós ficamos limitados à nossa confecção, né? Então, a nossa capacidade de tecido é muito grande, ela hoje alimenta confecções enormes, né? Nós temos um dos nossos maiores clientes, confeccionistas, que está instalado em Honduras. Ele é uma fábrica de 8.000 funcionários, tá? Esse é um processo para alimentar o número para alimentar confecções. Uma confecção que alimentasse toda a nossa produção, nós precisaríamos de mais de 30.000 pessoas, né? Então, essa lógica não fecha, né? Como nós não somos uma fábrica de apenas um produto, essa integração do início ao fim, ela faz sentido quando nós temos um tipo único de produto, que ele começa do início ao fim, de uma fábrica integrada, né? Nós acabamos criando essa integração virtual, né, de colaboração, e com isso conseguimos criar uma capacidade de geração de crescimento
e também um risco menor, né, compartilhado também com os clientes. Isso é bastante importante para nós. Eu espero que isso esclareça bem a dúvida em relação a isso. Nossa próxima pergunta vem do investidor Santiago Cotichal. O senhor Santiago diz: a expressiva redução observada no CAPEX não abre espaço para melhores dividendos? Boa tarde, Santiago. Com relação a isso, nós podemos perceber que a redução do investimento em CAPEX, ele vem justamente aliado a uma redução expressiva também nas receitas e no faturamento. Então, nós estamos em anos, de novo, existiria sim financeiramente uma lógica, né? Aumenta-se, diminui-se CAPEX, vamos aumentar a distribuição de dividendos. Eu acredito que esteja muito claro nas, nas definições e nas diretrizes estratégicas da empresa e que nós vamos divulgando nas nossas apresentações, que a empresa está num processo muito forte de digitalização, de investimento em automação, em transformarmos a empresa. Nós estamos num processo muito avançado de indústria 4.0, mas esse é um processo, ele não é uma jornada curta, ela é uma jornada que leva um certo tempo, e eu diria que nós estamos numa transição de mercado, de comportamento de consumidor, de comportamento de varejo. Se pudermos ampliar um pouco os nossos horizontes de avaliação e analisarmos o que tem acontecido nos últimos anos no varejo, a migração para o varejo digital, né, para o e-commerce, e todos os desafios que nós vemos ao redor, nós estamos num período de mudança geracional. Então, eu diria que nós temos um ciclo que durou aí 7, 8, até 10 anos, e nós estamos entrando nesse novo ciclo. Nesse novo ciclo, nós quisemos, e acertadamente, né, os resultados têm mostrado isso, nós quisemos nos colocar na frente. Então, existem investimentos na área ambiental, existem investimentos na área de automação, nos processos produtivos e principalmente nas pessoas, né? Porque para tudo isso que a gente fala em termos de equipamentos, nós temos que falar em preparar a equipe, preparar a empresa, e esse não é um processo simples, ele é um processo de mindset, de mentalidade, de mudanças, e que ainda exigem esses investimentos. Então, se nós pudéssemos ter escolhido, nós teríamos mantido uma aceleração nos investimentos. Nós desaceleramos um pouco, porque nós estamos, sim, bastante avançados, mas temos que acompanhar também a geração de caixa. Então, como o ano é um ano, nós estamos num ano um pouco mais restritivo e um pouco mais desafiador, mantemos um pouco menos acelerado, colocamos o pé no freio nos investimentos, sem deixar de fazer os investimentos importantes, mas para justamente poder fazer essa transição que ainda não terminou. A segunda pergunta do senhor Pedro de Carvalho, da Trígono Capital, seria: como comentado, preços das matérias-primas contribuíram para a manutenção da margem bruta no primeiro semestre. Essa dinâmica permanece para o segundo semestre? Sim, sim, Pedro. Nós tivemos, como eu comentei antes, nós tivemos ali em 2022 aquele pico, eu chamaria o pico inflacionário, né, das matérias-primas e dos preços dos produtos. E a partir do final de 2022, início de 2023, tivemos uma queda gradativa ao longo do ano, e eu diria que o período, né, assim como nós atingimos o pico mais ou menos em agosto, entre julho e setembro de 2022,
nós atingimos o vale, o pico de baixo, mais ou menos entre novembro de 2023 e janeiro de 2024. Existem algumas variações conforme a dinâmica macroeconômica internacional, né, de matérias-primas, um pouco, às vezes, existe um repique de uma matéria-prima, por exemplo, um poliamida, e uma baixa em outra, compensando, mas, em geral, as matérias-primas, e principalmente os fretes, né, para o transporte das matérias-primas básicas, eles tiveram uma queda bastante expressiva no ano passado. E eles têm se mantido. Tivemos um repique no final do ano do que chamaram taxa de guerra, em função dos conflitos ali no Oriente Médio. Então, os navios que tinham essas grandes matérias-primas que vêm da Ásia e passam para os Estados Unidos, para a Europa, para a América, passam através do Canal de Suez, tiveram repiques de preços, de custos de matérias-primas. Não foram aumentos enormes, mas foram expressivos. Então, a gente tem alguns fatores geopolíticos ou macroeconômicos que influem, mas no momento nós estamos num momento de estabilidade, uma previsão de boas safras de algodão, que houve uma safra recorde do ano passado no Brasil, de boas safras em outros países, até o momento, pelo menos. Então, estima-se que até o final do exercício, por exemplo, até junho, nós tenhamos uma certa estabilidade, tal, não mais aumentos como nós tivemos. E, obviamente, temos acompanhado, né, as informações. O mercado americano não teve aquela recessão brutal que estava prevista, mas ele não está extremamente aquecido. Em segundo lugar, a Europa ainda tem bastante dificuldades, então o mercado ainda é bastante restritivo, e a própria China tem sofrido. Então, não existe um ambiente macroeconômico no mundo hoje para apontar especulação ou apontar aumentos importantes. Então, nós devemos manter, até o final desse exercício, pelo menos, eu imagino que o preço das matérias-primas tem se mantido, vai se manter baixo. Nós tivemos uma queda expressiva, né, na participação do preço das matérias-primas, do custo da matéria-prima sobre a receita líquida, né? Então, isso ajudou realmente no desempenho da nossa margem bruta. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome, companhia e a sua pergunta. Pedimos para que aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Meregali, do Banco Santander. Senhor Matheus diz: podemos observar as avançadas práticas ESG da companhia. Quais os benefícios a Petenat está observando junto a fornecedores e clientes, dado a diferenciação da Petenat neste tema? Isso, super interessante a pergunta, mas isso tem sido um fator chave na nossa estratégia e nos nossos resultados e no nosso relacionamento com nossos clientes, né? Eu já comentei antes em algumas apresentações que na realidade, o ESG é um nome, né? É uma sigla que apareceu para nós no mercado nos últimos 3, 5 anos, mas nos últimos 2 ou 3 anos tem se tornado muito difundido. Mas o conceito de sustentabilidade, de preocupação social e preocupações de governança, eles existem não com esses nomes, mas eles estão muito fortes dentro do histórico da Petenat, dentro do DNA da empresa. E justamente em função disso, nós hoje temos a posição que nós temos com o mercado americano. A fábrica se instalou há 15 anos, né? Em novembro, nós completamos 15 anos de Petenat Centro-América, e ela foi instalada com as práticas mais modernas e com investimentos maciços contínuos em evolução
em práticas ambientais, em cuidados de segurança de produtos químicos, de manuseio, em todos os processos. E esse processo continua muito avançado, porque as marcas nós trabalhamos com as melhores marcas do mundo e as marcas que têm a maior visibilidade no mundo. O consumidor está de olho no que está acontecendo na Nike, na Patagônia, na Adidas, na Under Armour, e eles são todos nossos clientes. Então, o nível de exigência é muito grande e a Petenat tem os melhores indicadores em todos os sentidos, né, nessa área. Nós somos sempre estamos sempre entre o fornecedor mais estratégico das Américas e entre os 3 mais importantes do mundo nessas marcas, e sempre com uma posição muito avançada nessa área de sustentabilidade e de práticas em geral de governança. Então, isso certamente nos coloca numa posição avançada, e temos também que levar em conta que nos últimos 4, 5 anos, cada vez mais, e eu diria pós-pandemia, o nível de percepção, o nível de importância que o consumidor final hoje dá para empresas que cuidem, que tenham práticas sustentáveis, que cuidem bem do seu pessoal, né? Que tenham uma preocupação comunitária importante. Isso tem se tornado cada vez mais importante, e o público mais jovem tem sido cada vez mais consciente e mais exigente em relação a essas práticas. Então, isso nos dá muita tranquilidade e muita motivação para seguir adiante, e mantendo o nosso princípio, os nossos valores, mantendo o nosso direcionamento e as nossas diretrizes estratégicas dentro desse caminho. Nossa próxima pergunta vem do senhor Wellington Oliveira, da Caixa. Wellington diz: Boa tarde. Ricardo, parabéns mais uma vez pela apresentação. Existe alguma discussão na gestão quanto à possibilidade de bonificação de ações e/ou desdobramento das ações da companhia, de forma a buscar uma melhoria na liquidez nas negociações das ações em bolsa? Sim, Wellington, se vocês lembrarem, eu sei que tu acompanha todas as nossas lives, nossas apresentações, e, e nós nos comprometemos a partir da Assembleia do ano passado, né, em novembro, nós nos comprometemos em esse exercício a partir do segundo semestre, nós buscarmos avaliarmos todas essas possibilidades. Estamos com nossos estudos em andamento, e como eu sempre falei para vocês, nós sempre nos mantivemos um pouco conservadores nesse sentido, mas sem deixar de lado a cada ano uma evolução na transparência e no objetivo de ir tornando a empresa cada vez mais competitiva, mais atrativa para os investidores. Então, eu não posso prometer ou me comprometer, né, com datas ou com períodos, mas sim estamos no processo de análise, e eu acho que é algo a partir desse ano nós vamos começar a nos mobilizar para isso, tá? Nossa próxima pergunta vem do senhor Paulo Dalagnol, da KP. O senhor Paulo diz: Conforme comentado, haverá necessidade de mais investimentos. Podemos esperar um nível de CAPEX similar ao dos períodos anteriores? Caso sim, parte do CAPEX seria para aumento da capacidade de produção? Voltando aqui, nós quando falamos no similar, quando a pergunta coloca similar aos períodos anteriores, eu não posso prever
o investimento recorde que nós tivemos no ano passado, né, no exercício passado, porque ele foi bastante significativo. Mas sim, eu imagino que o nível que nós temos hoje de investimentos, assim como aquele foi muito alto, eu considero que esse ainda é baixo para os próximos anos. Obviamente, nós temos que ser bastante responsáveis nesse sentido. Eu colocaria a nossa forma, eu colocaria a resposta de uma forma um pouquinho diferente. A nossa forma de analisar isso é a seguinte: existem alguns investimentos que são inevitáveis, né? Então, esses 15 milhões, por exemplo, que aconteceram nesse semestre, são inevitáveis, e esses nós não vamos deixar de fazê-los de forma, obviamente, responsável financeiramente, e vocês têm visto que a empresa tem colocado um foco muito grande nesse reperfilamento da dívida para tornar, para dar espaço para a empresa poder vislumbrar investimentos não só de curto prazo, mas em prazos mais longos, né? Se nós observarmos o perfil da nossa dívida, ela passou a nossa dívida de um prazo médio de esgotamento da dívida, de compromisso de pagamento de um prazo médio de 1 ano e meio a 2 anos, ela passou para 4, 5, até 6 anos, né? Então, nós estamos trabalhando ativamente nisso, justamente com o objetivo de podermos vislumbrar investimentos não só em períodos de ano a ano, mas nós visualizarmos investimentos mais planejados no prazo de 2 a 3 anos. Mas quanto à capacidade de produção, vocês veem que o desempenho operacional da unidade El Salvador é bastante competitivo, ele é bastante saudável, e ainda assim a fábrica fez investimentos muito significativos nos últimos 3 anos e tem uma capacidade instalada para responder às necessidades dos próximos 2 a 3 anos, tem uma capacidade instalada que ainda tem espaço. Isso quer dizer que nós vamos certamente vislumbrar em 25 um crescimento maior, sem uma necessidade de investimentos em aumento de capacidade tão importantes. Então, proporcionalmente, nós vamos estar melhor preparados no futuro para aumento de capacidade. Em El Salvador, com uma capacidade maior, o Brasil continua fazendo em etapas, e nós precisávamos fazer um trabalho de uma modernização mais ativa, e nós estamos com uma fábrica muito atualizada, e a partir desses investimentos, e agora nós continuamos, e são investimentos pontuais em algumas linhas de produtos que vão mudando, porque o mercado ele tem desafios. O ano que passou foi um pouco difícil, mas os resultados poderiam ter sido piores se nós não estivéssemos preparados anteriormente para responder com novos produtos. E no nosso mercado, onde nós trabalhamos tendência, nós trabalhamos moda, nós temos que estar sempre inovando, colocando os produtos novos, e essa inovação tem trazido um desempenho superior para a companhia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Wellington Oliveira, da Caixa. Percentualmente, qual foi a redução no custo da dívida da companhia? Wellington, eu não tenho esse dado com todos os detalhes, mas eu gostaria de dar 2 ou 3 pontos chaves aí para vocês poderem avaliar. Em primeiro lugar, com a entrada do crédito do FINEP, né, a gente imagina que quando nós acedemos a créditos em geral dos bancos, nós estamos sempre pagando normalmente CDI mais alguma coisa, né? E, ao mesmo tempo, aplicando com CDI mais alguma coisa. Então, na realidade, se a empresa tem um nível de caixa saudável, nós mantemos uma diferença apenas entre esse spread, né? Mas o que acontece no crédito do FINEP
nós passamos, no mês de outubro, nós passamos a ter um custo menor e hoje o nosso custo geral, eu não posso precisar o número, mas ele sempre foi CDI mais alguma coisa, né? Ou seja, o custo da dívida, normalmente a aplicação fica 1 ou 2 pontos percentuais abaixo dos 100% do, do CDI e o custo da dívida sempre fica 1 ou 2 pontos acima do CDI, né? Então, essa é a diferença que nós temos. Agora, a partir da entrada desses recursos, nós passamos a ter um custo final abaixo do CDI. Então, hoje, pelo menos no prazo de 2 anos, nós devemos estar com o custo da dívida ou igual ou levemente inferior ao que nós obtemos em resultado na aplicação, né? E outra coisa que eu acho importante nós levarmos em conta, eu acho que isso ficou muito claro para vocês, mas eu reforço, né, a queda de 27% no valor, que é aquele quanto nós temos de esgotamento da dívida ou de compromisso de pagamento da dívida nos próximos 2 anos, né? Então, isso reduziu em 27% essa necessidade, né? Então, uh, como eu falei, a importância do crédito do Finep não é só o financiamento em si, e claro que ele tem uma importância financeira enorme, mas nós desenvolvermos um trabalho de credibilidade e conseguirmos desenvolver a estrutura interna para essas captações. Então, o nosso objetivo é que isso nós continuemos a fazer outros projetos que possam também, eventualmente, buscar outras linhas de crédito, como o Finep, etc. Então, é o que nós pretendemos ter isso pela frente, né? Nossa próxima pergunta vem do investidor Igor. Igor diz: qual o impacto para a Petenat da reeleição do atual presidente de El Salvador no ambiente de negócios? O ambiente de negócios, em geral, de El Salvador, desde a eleição inicial, há 5 anos atrás, do Nayib Bukele, veio para nós estamos passando um período muito mais positivo. A redução do nível de violência no país é brutal, né? Ela foi enorme e sentida pela população. Isso reflete em investimento em real estate, em imóveis, em novos shoppings, em investimentos imobiliários. Então, acho que no geral é bastante positivo. Eu já mencionei anteriormente, né, que assim como um ambiente de negócios um pouco negativo, gerado por presidentes anteriores, não chegava a afetar o nosso negócio, e porque o nosso negócio está muito voltado para os Estados Unidos, então também o ambiente positivo não é que vai afetar positivamente muito nos nossos negócios, pois ele depende muito mais do fator macroeconômico e geopolítico dos Estados Unidos do que da região. Mas é óbvio que existe uma boa vontade maior com o país, existe uma, uma sensação enorme de segurança muito maior, né? Para quem não sabe, El Salvador saiu do índice de 60, conforme o tipo de índice que eles apresentavam, mas o El Salvador saiu dos índices de 66 a 100 homicídios por 100 mil habitantes, né, até 3 anos atrás, para 2,8, 3 por 100 mil habitantes, fechou o ano passado, né? Isso se iguala aos índices do Canadá, que tem os menores índices de todo o continente, né? Isso isso tem um impacto gigantesco para a população
isso gera um ambiente de felicidade para o trabalhador, para o morador do país. Isso é muito, muito positivo e gera uma percepção dos visitantes como os nossos clientes não vêm para El Salvador para fazer turismo, mas existe esse turismo de negócios. Então, um país perigoso, um país em que algumas empresas colocam seguranças, colocam carros blindados para que os seus diretores venham fazer visitas às nossas empresas, esse tipo de situação deixa El Salvador numa posição muito mais privilegiada que os outros países da região, por exemplo, ou que o México, que é um país que acaba sendo o nosso concorrente. Então, vejo isso de forma muito positiva e nós acabamos vivenciando e vivendo a vida de El Salvador também, né, o nosso pessoal. Então, é muito importante nós termos esse lado muito positivo. O país está vivendo um ambiente de muito investimento e esse segundo mandato do presidente, ele anunciou uma redução, porque eles vinham fazendo investimentos muito pesados, então bons em infraestrutura, mas caros. E com isso aumentando a dívida pública do país, né? O que não é tão positivo para o futuro. Mas o país precisava desses investimentos, né? O custo deles é que é questionável, né? O custo disso é questionável, mas o fato é que o presidente anunciou agora, tão logo teve a sua reeleição, o presidente anunciou uma mudança, né? Apresenta projetos com o apoio do Congresso, uma mudança muito grande no número de municípios de El Salvador. El Salvador vai reduzir 2/3 quase dos municípios, vai para 1/3 do que existe. E realmente, imaginem isso em nível de governadores, governador, prefeitos, assessores. Então, tem uma mudança na burocracia e na redução da burocracia do país. Eu acho que isso e existe um ambiente de negócios mais favoráveis, o governo é pró-business, o que é muito importante para nós. Nós temos tido relacionamento muito produtivo com o governo, eu posso dizer. Em governos anteriores, de viés até comunista, de esquerda, sempre o nosso relacionamento foi muito positivo. Mas, então, um relacionamento bom, mas quando eu chamo produtivo é porque esse relacionamento traz frutos, né, para nós, para os nossos clientes, porque antes as demandas do setor, elas eram analisadas, mas eles não tinham capacidade de governo e capacidade de gente para realizar as melhoras. E hoje nós vemos no governo, assim, um governo um pouco mais proativo, com pessoas mais qualificadas, né? E com isso melhora o ambiente das aduanas, melhora o ambiente de negócios, melhora a percepção geral das empresas em relação aos seus contatos com o governo. Então, isso é bastante positivo. Nós estamos vendo isso de uma forma muito salutar, né? E então El Salvador tem se tornado tem sido muito mais comentado ultimamente do que normalmente era, né? E isso faz com que os clientes venham, tem melhores restaurantes, muito mais opções de restaurantes, muito mais opções de hotéis, muito mais opções de shoppings. Então está se tornando um país um pouquinho mais, é um país pequeno, mas bastante vibrante no momento. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao senhor Ricardo Petenati para que ele faça suas considerações finais. Bom, agradeço a presença, a assistência e a participação de todos, né? Tem alguns colegas aí, alguns acionistas, investidores que têm sido sempre apoiadores e sempre colocam muitas perguntas e sugestões. Eu acho que são sempre muito, muito bem-vindas, né? Ficamos satisfeitos de manter esse relacionamento e esse contato com vocês, tá? Ah,
Mas uma coisa importante, vocês percebem que esse foi um ano mais desafiador em relação aos outros. Obviamente, tradicionalmente, o nosso segundo semestre, né, que é o que iniciou em janeiro, ele é o nosso semestre de safra, de inverno. Então, a tendência é de um desempenho melhor. Nós temos uma perspectiva, nós temos uma meta de chegar no final desse exercício. Vocês viram aí uma redução de receitas na ordem de 16,5%. A nossa meta é chegar no final desse exercício reduzindo essa curva de queda para a nossa meta é trabalhar entre 10% e 12%, né? Então, estamos focados nisso. O mês de janeiro desempenhou dentro desses parâmetros, fevereiro também está desempenhando dentro desses parâmetros. Estamos indo em direção a isso. As incógnitas ficam mais por conta de abril, maio, principalmente em diante, eu diria maio e junho, que são os meses em que nós precisamos. Aí já começam as reposições de inverno, então para isso acontecer tem que ter um pouco de frio, né? Então, conforme como se comportar o inverno, nós vamos sentir os resultados daí para frente. Mas o ano tá bastante desafiador, mas também trazendo muitas novidades em termos operacionais, vocês têm acompanhado, e nós vamos mantendo vocês bastante informados disso. Então, agradeço a todos. E vocês, como sempre, sabem que através das nossas redes sociais, do nosso site, nós temos mantido informações contínuas. Se vocês quiserem, nas nossas últimas publicações do Instagram também colocamos o nosso vídeo com imagens do stand lá da Festa da Uva, então está muito bonito, muito tecnológico. Então, se vocês quiserem observar como está isso, e mantenham o contato conosco, o nosso canal aí de RI fica à disposição de vocês, tá? Estamos à disposição de todos. Muito obrigado, um grande abraço a todos. A teleconferência de apresentação dos resultados do primeiro semestre 2023-2024 da Petenat SA Indústria Têxtil está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@petenat.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima noite.